Alunos de Ciências Biológicas da Unesp levam temas discutidos na universidade de um jeito mais simples para a população de Bauru. É o projeto Bio na Rua, que fez parte da Semana Integrada do Meio Ambiente do município. Na semana em que tem início os Jogos da Copa do Mundo de Futebol, nós vamos saber os detalhes de mais uma noite de atividades de um evento que discute essa modalidade. É o Seminário Ciência e Futebol, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Fisiologia Aplicada ao Treinamento Esportivo da Unesp. É segunda-feira, 11 de junho, e o Unesp Notícias está começando. Boa tarde. Alunos do curso de Ciências Biológicas da Unesp em Bauru aproveitaram a Semana Integrada do Meio Ambiente para levar conhecimento científico de uma maneira bem simples para a porta de um shopping. A ação faz parte do Bio na Rua, um projeto que reúne estudantes prontos para ensinar e se aproximar da comunidade. Alertar sobre os perigos escondidos nos alimentos industrializados, ricos em gordura e açúcares. Incentivar uma alimentação natural e saudável. Falar sobre os benefícios para o corpo e para o mundo que o vegetarianismo proporciona. Para fazer 1 quilo de carne, você tem que gastar 17.700 litros de água. E além disso, 7.500 quilos de ração. Para fazer de novo, 1 quilo de carne. É muito recurso gasto de forma desnecessária. Esses eram os objetivos destes alunos de Ciências Biológicas da Unesp, responsáveis por uma das bancadas expostas durante o projeto Bio na Rua. Durante a Semana Integrada do Meio Ambiente em Bauru, eles levaram 14 estações para a porta de um shopping da cidade. Tudo em nome da divulgação do conhecimento científico, de maneira acessível a todos. Se a gente parar para pensar, a gente come até o resto das nossas vidas. Mas a gente não tem uma educação alimentar nas nossas escolas, por exemplo. Então a gente depende muito do senso comum. E às vezes esse senso comum pode estar errado. Então a gente vai trazer todas as informações científicas e corretas para mostrar para as pessoas como é a maneira saudável de se viver e pode ser uma maneira saudável e barata também. Com o pitbull no ombro, o galinho de estimação, Koda passou por todas as bancadas, parou, ouviu explicações e saiu satisfeita com o nível de informação adquirida em poucos minutos. Nunca tinha visto essa exposição assim tão perfeita, tão esclarecida. E aqui é um local que se vocês não vierem aqui, quem não frequenta aqui, não vai ver nunca, porque o tempo da gente é tão curto, estando aqui tu perde o tempo. Mas tu não vai lá no local só para isso, é muito difícil e eu adorei de verdade. Os visitantes que compareceram ao evento puderam saber mais sobre temas como a fauna do cerrado e como preservar o bioma, a importância das árvores para o abastecimento do aquífero Guarani e como fazer uma composteira em casa. Foi exatamente esse assunto que atraiu a Vera para a feira. Eu tinha interesse em fazer composteira, mas não sabia como. E a menina explicou assim de uma maneira super simples, super rápida. Dá para fazer tranquilo em casa. E é importante fazer porque a gente acaba produzindo muito lixo, né? Todos nós estamos produzindo muito lixo. Então achei muito interessante. E é um fertilizante natural para as plantas, né? Que a gente tem em casa. De acordo com o coordenador de políticas do grupo, o Bio na Rua consegue aproximar a universidade da comunidade com um conteúdo relevante. A proposta do projeto é basicamente levar para a comunidade em geral um pouco do conhecimento que a gente aprende dentro da universidade, derrubando um pouco as barreiras do ensino público e expondo questões que geralmente não são discutidas fora da esfera acadêmica, Então aqui no Bio na Rua a gente consegue falar de questões sobre ecologia, sobre relações de consumo, bem-estar social, políticas públicas, todas elas relacionadas de alguma forma com o que a gente aprende no curso de biologia. E se o bauruense ganha com as informações adquiridas, o projeto também proporciona uma experiência enriquecedora para os universitários. A ideia é que os participantes se sintam incentivados a seguir a carreira de professor cada vez mais em baixa. Tentar estimular os alunos a seguirem a área de professores para eles verem que eles podem, que eles conseguem dar aula, porque a gente tem, no segundo ano, a gente divide em bacharel e licenciatura. E tem gente que vai para bacharel porque acha que não vai conseguir ensinar alguém. Então aí eles vêm, eles participam, eles vêm, conseguem e acabam fazendo reingresso depois do último ano. No fim, todo o conhecimento fixado pelos visitantes já é uma vitória para o grupo. O Pedro, de apenas 5 anos, foi embora com algo bem fresco na memória. Aprendi que não pode gastar água.
É isso mesmo, Pedro. E a Times Higher Education, uma das principais revistas de educação superior no mundo, divulgou na semana passada os dados de 2018 do ranking de jovens universidades, aquelas com menos de 50 anos de existência. Pelo terceiro ano seguido, a Unesp aparece entre as 200 principais instituições do mundo. Em relação ao ano passado, a Unesp apresentou uma evolução nos quesitos de ensino, pesquisa, citações e perspectiva internacional. No ranking global de universidades, a Unesp ocupa a 12ª posição da América Latina e está entre as 800 melhores do mundo. Você pode conferir todos os rankings da Unesp pelo site que aparece na tela. A previsão do tempo para o fim de semana era de temperaturas bem baixas, mas ela não se confirmou. As mínimas ficaram amenas, mas ao longo do dia esquentou bastante. Vamos saber por que isso ocorreu e qual a previsão para esta semana no Boletim do IPMET. Teve uma passagem de uma frente fria, mais lá pelo final de quarta, quinta, e daí trouxe uma massa de ar mais frio. Só que essa massa, na medida que ela foi avançando aqui para o estado de São Paulo, ela foi perdendo a intensidade. Os modelos estavam realmente indicando temperaturas mais baixas, né, do que o esperado. E com isso, essa perda da intensidade dela fez com que as temperaturas caíssem, mas não tão significativamente. Essa semana, a partir da manhã, na verdade, tem uma frente se aproximando do estado de São Paulo e com isso a gente já vai ter o aumento da nebulosidade pelo sul e oeste do estado. Essa frente, inclusive, tem previsão para pancadas de chuvas em Bauru, mas essa frente vai trazer chuvas, né? Os modelos estão indicando, mas chuvas, principalmente mais de caráter isolado, durante a quarta-feira. Com isso, a nebulosidade aumenta e a gente tem uma pequena queda da temperatura entre quarta e quinta-feira. Mas lá para quinta, sexta, as temperaturas voltam gradativamente a subir. Olha, as máximas devem variar até amanhã em torno dos 30 graus, né? E as mínimas em torno de 19, 20 graus. E depois, lá para quinta-feira, a gente deve ter um decréscimo chegando em torno dos 16. O tempo fica instável amanhã nas regiões oeste e sul do estado de São Paulo, com possibilidades de pancadas. Em Bauru há um aumento da nebulosidade, mas a chuva só chega na quarta. Neste momento, a umidade do ar está em 47% e os ventos são de 4 km por hora. Hoje os termômetros ficarão entre 19 e 30 graus. Para amanhã, mínima de 19 novamente e máxima de 28 graus. Hoje ocorre mais uma noite de atividades da 6ª edição do Seminário Ciência e Futebol na Unesp em Bauru. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Fisiologia Aplicada do Treinamento Esportivo, vinculado ao Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências. Para falar um pouco mais sobre o que esse encontro reserva aos participantes, nós recebemos aqui no estúdio o professor Júlio Wilson dos Santos, que é um dos organizadores. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando nosso evento. Professor, o evento ele já chega né, à 6ª edição e um tema bastante interessante que é a preparação dos atletas nas categorias de base. Por que essa discussão na universidade? Olha, eu acho que ela é muito importante, né? Primeiro, pensando na formação dos profissionais que vão trabalhar com futebol na categoria de base, os egressos do curso de Educação Física e também aqueles que já estão trabalhando, né? Ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de formação para esses profissionais. Então, na minha experiência profissional, a gente percebe que eles têm muita carência em formação e trabalhar com conteúdo, né, que a gente muitas vezes desenvolve na universidade,
e eles não têm acesso. E por outro lado também a prática, né, de alguns profissionais já que estão assim em clubes de ponta, né, também repassar esse conteúdo, essas informações para aqueles que estão começando ou que mesmo que já estão trabalhando com as categorias de base. Na semana passada já teve uma atividade, né? E participaram membros da Ferroviária e também do Novo Horizontino. E nessa semana, né, no caso hoje, vão ser os membros da Comissão Técnica do Corinthians. Por que a escolha, né, desses times para fazer parte? Um dos principais motivos da escolha são dois. Primeiro, competência, né? A gente vai atrás de pessoas que estão de ponta, né? Atuantes em clubes, né? Por exemplo, o Novo Horizontino e a Ferroviária são dois expoentes do interior paulista e são clubes muito organizados. Por exemplo, a Ferroviária hoje é uma empresa SA, diferente de um clube que a gente tem aos mods, né, no interior de São Paulo. O Novo Horizontino também, né, voltou para a primeira divisão e tem uma estrutura muito boa. Outro detalhe são as pessoas que estão lá dentro, né? Nós temos, por exemplo, hoje, na Ferroviária, o coordenador da categoria de base é um ex-aluno da Unesp, é um egresso, um ex-orientando meu. No Corinthians, também eu tenho um ex-aluno de mestrado que coordena o Sub-20. No caso do Roberto, na Ferroviária, ele tem mestrado. O coordenador da base da preparação física do Novo Horizontino já é doutor, ele tem mestrado e doutorado. Ou seja, então nós unimos, né, teoria e prática. Então, o tema ciência e futebol é nesse sentido, né, de conseguir coordenar a prática, né, essa aplicação, o profissionalismo, mas com um embasamento científico. E aí acaba sendo um diferencial para os alunos que vão seguir essa carreira. Exatamente. Então, a gente consegue nesse seminário, né, trazer experiência prática, experiência profissional, mas com embasamento científico. Por esses profissionais, eles estão na ponta hoje, né, e eles estão também na CBF, eles dão cursos na CBF. Hoje em dia, para você ser um profissional para atuar no futebol, você tem que ter uma licença da CBF. Nós temos aí 3 profissionais que vêm aqui, né, a CBF, a academia da CBF, né, eu prefiro falar em português, né, que eles chamam de academia, né, a CBF, que forma hoje, né, que dá a credencial para os treinadores e preparadores físicos. Então, hoje, nós temos nesse seminário, né, assim, um pessoal realmente de peso e de ponta no Brasil. Professor, rapidamente para a gente encerrar, né, estamos a poucos dias do início dos Jogos da Copa do Mundo, né? Como você avalia a configuração da seleção brasileira e como que ela reflete a forma como as categorias de base são tratadas aqui no Brasil? Olha, eu acho que a seleção brasileira, né, eu já dei uma entrevista no podcast Unesp essa semana e eu acho que ela está muito bem encaminhada, né? Nós tivemos aí um resultado, né, favorável agora, recentemente, de 3-0. E eu acho assim, o problema que pode ocorrer, né, são alguns milindres, né, vamos pensar assim, principalmente relacionando ao Neymar, que ele está voltando, né, ele não está bem fisicamente, e se a equipe quiser jogar muito em função dele, pode acontecer de não dar certo, porque a equipe, enquanto conjunto, ela vem jogando bem. Né, eu acho que se a equipe se dividir, né, as funções e não quiser privilegiar um jogador ou outro, né, e tiver realmente um sentido de equipe, tecnicamente o time do Brasil é muito forte. Né, então, coletivamente, se ele estiver bem organizado, eu acho que é muito difícil ser batido. Tá? E com relação às categorias de base, né, eu vejo, né, esse tema, tudo envolvendo isso, né, com aquela preocupação que hoje a gente tem os jogadores saindo muito cedo do Brasil. Né? Então, é um outro viés aí, né, da formação dos jogadores, né, que a gente não tem mais esses craques jogando no Brasil, a gente vê na televisão e na Europa, né. Se por outro lado é ruim para nós aqui, né, que enfraquece o nosso campeonato nacional, por outro lado eles estão adquirindo muita experiência, né, conhecendo melhor a forma de jogar dos nossos adversários, e isso vai ser também um facilitador, porque praticamente o time todo joga na Europa, conhece os adversários, os sistemas de treinamento, né, a forma de jogar, então isso, se por um lado prejudica a gente que não os vê aqui, por outro lado a gente pode ter um benefício. Bom, então só lembrando, as inscrições para o evento de hoje à noite podem ser feitas lá no local com uma antecedência mínima de 30 minutos. A mesa redonda vai ser na Praça de Esportes da Unesp e começa às 7h15 da noite. As inscrições para os alunos da Unesp custam R$20 e para os demais participantes R$30. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado a você, eu que agradeço.
Por hoje é só, a gente volta a se encontrar aqui amanhã. Tchau! Thank you.